te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo teu cuidado e te pedimos que o teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração nessa manhã. Que possamos ouvir tua voz, aprender contigo e crescer na graça e no conhecimento que há em ti. Nós abrimos nosso coração, nossa mente para a renovação, para aquilo que é propósito do Senhor se cumpra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eva, não está gravando o quê? Sim, o quê? Vou gravar aqui. Você não está gravando aí, não? Vou gravar o áudio aqui. Ah, está gravando o áudio lá também? Pronto. Quem quiser o áudio de ontem, tá? O pastor gravou. Ele pode estar disponibilizando para vocês. Tem pessoas que não puderam vir ontem. E você que desejar o áudio da gravação de ontem, também a gente envia. Tá bom? A gente começou falando ontem um pouquinho sobre o perigo da tecnologia como uma estratégia para nos distanciar tanto da vontade quanto do propósito de Deus e das coisas do Senhor. Então a gente ontem leu Oséias capítulo 4, verso 6, que diz: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. E pensando juntos sobre essa questão do conhecimento como uma arma de defesa contra os ataques sutis das trevas. Eu falei um pouquinho ontem que à medida que o tempo foi mudando, o diabo foi mudando as suas estratégias de ataque. E hoje uma das estratégias mais sutis é justamente nos envolver, nos fazendo estar presos, usando o nosso tempo de uma maneira que a gente não seja produtivo nem no reino de Deus, nem nas coisas que a gente tem que fazer de verdade, que tem relatividade com a vida, com aquilo que de fato tem que ser, tem que acontecer. Então muitas pessoas estão, eu dei o exemplo ontem, que estão como se estivessem numa cadeira de balanço, né? Estão em constantes movimentos, mas não saem do lugar. E eu falei ontem que a tecnologia ela tem essa capacidade, ela não é mal nem é boa. Ela é uma ferramenta ou uma arma, depende na mão de quem ela está. Mas eu falei também dos índices que são incontestáveis, esses índices. Seu cachorro não fica quieto não, o que é que ele está vendo aí? E eu falei dos índices incontestáveis, né? Que mostram que a tecnologia tem sido mais maldição na vida de algumas pessoas do que bênção. O índice de pornografia virtual cresceu durante a pandemia em mais de 3.000%. O índice de crianças e adolescentes com crise de ansiedade cresceu absurdamente. Crianças tendo crise de ansiedade, desenvolvendo doenças emocionais por conta de estarem viciadas em tecnologia. E elas então têm todos os sintomas que caracterizam o padrão de um vício. O vício tem padrões. Um dos padrões do vício é a dependência, a satisfação imediata, a crise quando o objeto do vício é removido, e isso acaba prejudicando a pessoa, porque a tecnologia ela é um vício neural, diferente de um vício químico. Além de ser um vício neural, é um vício acessível, está na sua mão. E eu falei ontem que o maior desafio para você cuidar de um viciado é fazer ele reconhecer que ele está viciado. Mas o vício tem sinais, e os sinais do vício demonstram aquilo que a boca nega, né? Às vezes a boca nega, não sou viciado, mas o comportamento diz outra coisa. O comportamento mostra. Eu perguntei ontem, né? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você pega na mão? É a escova de dente? É o livro? É a Bíblia? 99% das pessoas dizem: ao acordar, o primeiro objeto que eu pego é o celular. E não pega para ler a Bíblia, não pega para ver algo de Deus, pega para ver o que foi que veio durante a madrugada que eu não consegui ver enquanto estava dormindo. Então, muitas pessoas, antes mesmo de entrar na presença de Deus, já entra no WhatsApp, já entra nas redes sociais, já faz suas consultas e acabam usando o aparelho que ele tem nas mãos como o seu fornecedor da droga que lhe satisfaz
E por ser uma droga neural, a tecnologia ela tem um efeito instantâneo de prazer. Então, você vê aquele videozinho lá engraçado, você quer ver o próximo, para procurar um tão engraçado quanto o que você viu. E aí você vai procurando e vai ficando ali 1 hora, 2, e rindo de um monte de coisa que não tem nada a ver com nada. E quando chega o fim do dia, se você for fazer um balanço do seu dia, você vai perceber que você gastou grande parte do seu tempo sem fazer nada produtivo. E sem contar que essas distrações elas afetam a vida com Deus, em muitos casos, a relação conjugal, a criação dos filhos, principalmente, e o relacionamento uns com os outros dentro de casa. As pessoas não conseguem ficar mais juntas sem a tecnologia. É raro. A gente foi agora para uma fazenda sábado passado, fez 8 dias ontem, e lá não tinha internet. E foi muito bom. Na verdade tinha, mas estava sem pagar, né? E aí o dono da fazenda disse assim: aqui até tem, pastor, internet, mas não estava programado para vir para cá, eu não paguei. Mas da próxima vez que o senhor vier, vai ter. Eu falei, rapaz, sinceramente, melhor deixar assim. Porque se for para passar 2 dias ou mais, não, eu vou precisar por conta do ministério, do trabalho, dos clientes que a gente tem, né? Das pessoas que tem gente que a gente cuida que é full time, né? Tem gente que faz mentoria comigo, que tem depressão, que tem crise de ansiedade. E esses negócios, quando atacam, a pessoa quer falar comigo, não importa a hora. E aí, dependendo da situação, as circunstâncias, eu dou uma atenção e respondo. Mas o que a gente fez sem internet? A gente conversou, a gente deu risada, a gente contou caso, falou de novela, falou de piada, a gente fez trilha, andou a cavalo, fez um monte de coisa boa, juntos. O momento das refeições foram demorados, e eu falei ontem que hoje, né, há 20 anos atrás, a refeição de uma família durava em média 1 hora, mínimo 1 hora. Hoje é no máximo 10 minutos. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. E aí, dentro dessa realidade que a gente tem visto, os relacionamentos têm feito um estrago muito grande. Eu tenho um estudo que eu vou ler para vocês aqui nessa manhã, que depois eu vou deixar com o pastor, para ele enviar para vocês esse estudo. O tema dele é relacionamento familiar. A internet aproxima ou distancia as pessoas que estão na nossa casa? É uma pergunta. A internet aproxima ou distancia as pessoas que estão na nossa casa? E aí, João, você acha que é o que? Distancia? Você acha? Vamos lá. Vamos ver aqui, né? Tem um diálogo aqui, né, que eles escreveram aqui no estudo, que diz assim: filho, desliga lá o fogo da panela de pressão, por favor. Calma aí, mãe. Tô mandando uma mensagem aqui para a Aninha. Vai rápido, senão o feijão queima. Eu estou esperando seu tio me atender no Skype. Eu já vou avisando, nada de usar o celular durante o almoço, tá? Muito menos na hora de dormir. Um diálogo, né, de família. Esse tipo de conversa evidencia uma verdade. Sem dúvida, a internet vem interferindo na forma como nos relacionamos. Está claro já. A forma como nós nos relacionamos mudou. E a evolução da internet tem tido um poder tão forte que a escrita mudou. A maioria de nós não escreve mais você completo, né? Não escreve mais tudo também, a gente abrevia tudo. Essas abreviações, a tendência delas, e já querem fazer isso, né? E aí o pessoal do movimento LGBT está querendo aproveitar esse gancho para incluir a linguagem neutra, que é totalmente uma incoerência, né? Não tem nada a ver com nada, para dizer que nossa gramática e a nossa forma de escrever tem que ser atualizada. Porque todo mundo já sabe que VC é o quê? Você. Então, por que não economizar na escrita também? Isso já é um assunto discutido no mundo, tá? Economizar, porque tanto aqui no Brasil quanto na língua inglesa tem abreviações que querem dizer algo que as pessoas já entendem. Então, isso já é um pensamento, né? A tecnologia interferindo na maneira da gente conversar, se relacionar. Aí que um dia a gente... Foi assim que essa evolução aconteceu já, né? Porque houve um tempo que as pessoas falavam vós me ser, né? Vossa mercê.
Então foi diminuindo, ficou você. A tendência é que isso um dia, de fato, a gente esteja. IVC, como está? IVC, como está? Então, isso está acontecendo. E é interessante porque eu falei algo muito importante ontem, gente. Eu acho que isso é algo que a gente precisa pensar muito, muito sério mesmo, porque assim, eu hoje abri a rede social, né? Estava vendo meu Facebook, as atualizações, e um amigo meu que até teve aqui em Jaguaquara um tempo, no movimento de evangelismo Blitz do Amor, ele postou algo nele, disse assim: como é ruim essa crise de ansiedade, a noite inteira sem dormir, parecendo que vou ter um infarto, coração acelerado. Aí eu fui stalkear o Facebook dele, né? Deixa eu ver o que é que esse cara consome. Lembra que eu falei ontem? Que a internet, a palavra-chave na internet é o quê? Consumo. Qual é a palavra-chave? Nunca esqueça isso. Todo mundo que está na internet tem fome de alguma coisa. E a pergunta é: você tem fome de quê? O grande problema é que tudo que você tiver fome na internet, você vai encontrar. Você tem fome de quê? Qual é a sua fome quando você está na internet? E eu falei de duas coisas que são muito fortes. A fome das pessoas está sendo saciada de maneira destrutiva e errada. E o imediatismo que a internet tem está gerando nas pessoas um aumento da ansiedade por conta do imediatismo que a gente quer as coisas. Hoje, por exemplo, eu tenho uma internet veloz em casa. Olha como isso é tão inconsciente, tá? Eu tenho uma internet veloz em casa. Quando eu viajo para um lugar que eu não consigo assistir os vídeos na mesma velocidade que eu assisto na minha casa, eu não fico estressado porque eu já tenho um controle emocional. Mas eu não fico feliz. Eu digo, poxa, isso aqui lá em casa era X minutos para baixar. Isso aqui lá em casa, rapidinho eu consegui assistir. Então aquilo acaba já gerando em você um incômodo. E se você não tiver autocontrole, você entra estraga seu dia, estraga seu humor. É importante, isso aqui era mais importante para mim fazer isso aqui. E às vezes nem é importante, às vezes é só urgente. Você só tem urgência daquilo, não tem nada a ver com importância. Então, esse tipo de conversa mostra, sem dúvida, que a internet vem interferido em nossa forma de nos relacionarmos. E aqui não falamos somente de surgimento de abreviações e novas gírias, a exemplo de VC, Brinks, entre outras, mas principalmente sobre como as relações em família têm sido afetadas. Imagine uma casa em que os adultos saem cedo para trabalhar. As crianças e os jovens vão para a escola. Depois de um dia inteiro de muitas atividades para todos, eles se juntam na sala durante o jantar. Eles ficaram um dia todos distantes, né? Mas estar junto ali fisicamente não significa que eles estão juntos. Não mais implica em diálogo. Cada um pega o seu smartphone e parte para o seu espaço virtual. Sejam em conversas pelo Facebook, WhatsApp, Instagram, nos jogos online e tantas outras possibilidades no tablet. Será que esse tipo de situação causa algum prejuízo às pessoas? Ou é apenas mais uma maneira de se viver? A tecnologia está realmente aproximando ou afastando elas? São perguntas interessantes, né? Porque é muito assim uma coisa que acontece na minha casa, né? Quando eu reúno com os meus irmãos, a gente tem um hábito bem interessante. A gente sentar todo mundo lá na garagem da casa da minha mãe e a gente começa a lembrar dos casos quando a gente era criança. Então é isso meio que a gente faz hoje consciente. A gente chega lá, senta todo mundo e começa a lembrar. Lembra como era o apelido de fulano? E começa a dar risada, começa a contar casos, começa a fazer coisa. E é interessante porque as famílias, né, muitas delas perderam essa questão de estar juntos para dar risada, para conversar, sem que a tecnologia seja um ativo naquela conversa. E não tem problema, a tecnologia não tem que ser tirada totalmente, a gente falou disso ontem, mas ela pode ser usada para que a gente possa juntos compartilhar pensamentos, pensar, discutir ideias, ver algo engraçado, ver algo que nos faça rir, ver algo que nos faça
chorar juntos, né? A gente tem muito lá em casa, a gente tem as nossas preferências, né? Com assistir. Uma das coisas que a gente mais gosta de ver é vídeo de gente cantando, né? Aqueles show de talentos. A gente gosta muito de assistir. Quando alguém lá, né, descobre alguém talentoso que foi num programa e emocionou os jurados, é como se a gente tivesse descoberto um ouro. A gente vem logo mostrar para os outros. Vocês viram esse? Vocês viram esse? E aí a gente chama todo mundo. Vem cá, fulano, vem cá, Beltrano. E a gente vai lá, assiste juntos e dá risada, chora juntos, se emociona. Quando descobre uma música legal, a gente vai logo para a televisão. Vem, vocês conhecem essa música? Então a gente aprendeu a compartilhar. E tem algumas brincadeiras que a gente criou assim, que a gente acabou criando. Uma das coisas que a gente gosta de fazer lá, né, é analisando os covers, que é onde a gente criou o nosso The Voice. Nós pegamos uma música da popular brasileira, uma música que a gente gosta, né, e a gente começa a escolher qual é o melhor cover da internet. Então a gente faz uma votação mesmo, tipo, vamos assistindo cover por cover. Quem é que canta a melhor música Anunciação do Alceu Valença, por exemplo? Aí a gente vai passando, e a gente assim descobriu tanta gente boa brasileira que canta bem, que a gente não conhecia. E a gente faz uma votação mesmo, coloca todo mundo como jurado e a gente faz como se estivesse no programa. E aí, dona Daniele, o que você achou? Qual é a sua crítica? Ah, achei que ela não cantou tão bem, os instrumentos estavam muito baixos. E a gente faz aquilo como se fosse uma realidade, né? Como se a gente estivesse de fato avaliando e coisa e tal. Aí falou, vamos lá, muda para outro aí. Aí bota o próximo cover. E aí, ó, esse trouxe flauta, a música ficou enriquecida. E aí no final a gente escolhe os 3 melhores. E depois a gente faz a votação entre os 3 melhores e escolhe um melhor naquele cover, naquela música, né, que a gente separou. Brincadeira boba, aparentemente, mas gera uma interação entre a gente dá risada, a gente descobre pessoas talentosas, a gente faz coisas boas juntos. Então não é que você tem que isolar a tecnologia, é que você tem que usar ela em favor dos relacionamentos. O grande problema é que a gente muitas vezes é extremista. Você não pode ser extremista. Você não pode sair de um extremo para o outro. Você tem que ser equilibrado. O que é o extremo? Nada de tecnologia agora. Não. Você pode inserir, desde quando isso conecte as pessoas que estão juntas e estão participando daquele momento. Não é que você tem que tirar. Por exemplo, o videogame faz parte da tecnologia. Lá em casa, eu comprei jogos para os meus filhos que todo mundo gosta de jogar. Eu nem jogo aquele jogo, mas eu sabia que aquele tipo de jogo fazia com que eles jogassem juntos. Coisas que agora na vida adulta eles não faziam mais, mas na vida infantil faziam. Então eu comprei um jogo que a gente jogava quando era criança e eles voltaram ali e jogavam e ficavam tempo juntos. Então isso é legal. Lá em casa agora se descobriu um novo hobby, né? Um novo hobby deles agora. Eu ainda estou meio de fora, mais como espectador do que como participante, né? Que agora lá em casa o futebol perdeu o lugar para o basquete. Então, meu irmão, campeonato de basquete, você gosta, né? Não, você torce para qual time? Qual? Eu não conheço nenhum, ela conhece todos ali. Ela torce pro Celtics? Celtics. Então, assim, eu só ouço os gritos, né? Mas eu acho legal isso, deles estarem ali. Como é que Daniele começou a gostar de basquete? Davi começou a assistir, ela resolveu sentar para assistir e começou a gostar. E agora é assim, pipoca, basquete. E eu respeito. Né? Olha só uma coisa interessante, né? Eu respeito esse momento deles. Às vezes eu estou assistindo qualquer coisa na TV, aí chega a hora do jogo, eu me retiro. E digo, tá bom, é vocês agora, vai assistir. Porque eu sei que é uma coisa que eles gostam. Eu sou o pai, a televisão, quem manda sou eu. Não tem isso. E aí eu vou assistir o que eu quero assistir no tablet, e deixo eles, ou no celular, e deixo eles lá assistindo o basquete deles, se divertindo juntos, dando risada, fazendo resinha. Mesmo não estando presente, eu fico participando indiretamente, porque eu sei que aquilo é bom para eles. E aí, Dani, teu time vai ganhar hoje, vai perder, fica fazendo zoeira. Ou seja, você está conectado. Aquela tecnologia, ela não está criando um distanciamento, ela está criando um agrupamento, uma conexão. Isso é importante, né? E a gente volta lá para o Homem das Cavernas, né? O Homem das Cavernas, você com certeza já viu algum filme em que eles faziam pinturas nas paredes. Quem lembra disso? Descobriram-se anos depois os arqueólogos, né? Encontraram lá as pinturas, né? No Egito tinha muito isso. Aquilo ali era uma forma deles contarem histórias para as gerações vindouras e para a geração presente. Então eles desenhavam e os filhos ficavam olhando. Era a televisão deles, né? Acho que até nos Crudes tem isso, né? Nos Crudes é a televisão dos Crudes, né? Quem assistiu os Crudes? Muito bom os Crudes.
Então nos crudes tem isso, né? É um desenho, os crudes. É um desenho muito bom. Pois é, varão. Ô nego, diga assim com ele assim: eu não entendi essa parte até nego. Como se eu fosse desatualizado. Mas os Croods é um desenho animado muito legal, um desenho animado muito legal. Já assistiu? É muito bom, né? Os Croods. É muito bom. Muito bom. Os Croods é muito bom. Então nos Croods aparece, né? Hora de assistir TV. Aí eles desenham lá as coisas. Eles desenham coisas e tal. Então aquilo ali é, é isso aí, desse jeito. Então aquilo ali era uma forma de conexão, mostrando que, né, a conexão ela é necessária. Ela é necessária para nos manter unidos. Então não é que você tem que arrancar a tecnologia da sua casa, nada disso, mas você precisa usar isso como instrumento de conexão e não de afastamento, que é o que está acontecendo em muitas famílias. Então, aqui diz assim, ó, de acordo com especialistas, às vezes o afastamento dos familiares não é responsabilidade apenas da tecnologia. Pega isso aqui, tá? Mas também uma consequência do grau de união e intimidade que eles compartilhavam antes dela chegar. Então, se a família já não era conectada entre eles, quando a tecnologia chega, é mais uma desculpa para aumentar esse distanciamento. É mais um agravante. Então, tem muitos casos em que a tecnologia não prejudicou os relacionamentos familiares, porque aquela família era unida. Mas quando a família, isso foi visto agora na pandemia, muitas famílias, ao voltarem para casa, entraram em crise, porque eles não conseguiam viver juntos durante muito tempo. Era essa a realidade aqui, todo mundo saía, voltava para casa, ficava um tempo reduzido juntos, ia dormir, acordava, voltava para a rotina, e aí ficar juntos não era uma coisa muito comum, e isso acabou gerando muitas crises, em muitos casamentos, em muitos relacionamentos. Então diz assim, há uma predisposição se já existe essa distância, né? Se o afeto e o cultivo de outros bons sentimentos não forem bem valorizados, possivelmente a tecnologia vai favorecer um distanciamento maior, propiciando um isolamento entre os membros da família, ou seja, cada um fica circunscrito ao seu espaço virtual. E como eu falei ontem, nós temos uma facilidade muito grande de caminhar no mundo da nossa imaginação e acreditar que ele é real. E esse paralelo que a gente tem, mesmo antes da tecnologia, isso acontecia, por exemplo, na leitura. Eu me lembro do Ariano Suassuna falando sobre quando ele começou a descobrir a leitura como um objeto de aprendizado, mas ele via a leitura de uma forma muito romântica. Ele disse que quando ele começou a ler os livros de história, ele disse que, diferente das outras crianças, ele não queria sair para a rua para brincar. Ele queria ler, e quando ele lia, era como se ele entrasse num mundo onde ele habitava de verdade. Então ele disse que na sua infância ele leu vários livros, e ele disse que quando ia conversar com outras crianças da idade dele, ele parecia chato, porque ele vivia mais no mundo da leitura do que no mundo real. De certa forma, tinha que haver um equilíbrio, né? Tinha que ter alguém orientando, dizendo, peraí, vai brincar também na rua, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não tinha. Essa mesma sede que ele tinha, essa mesma fome que ele teve pela leitura, isso hoje é pela tecnologia. Então eu falei ontem que a gente pode entrar num mundo paralelo e morar nele. E aí a gente está vendo a chegada do metaverso com toda a força. O que é o metaverso? É uma realidade paralela criada onde as pessoas podem ser tudo o que elas não podem ser no mundo real. Não, multiverso é Marvel. Metaverso é uma criança explicando, tá, gente? É uma criança falando, tá? Significa que já teve mais acesso a essa informação do que você, do que a mãe. Foi, né? Pois é. Então, metaverso é isso aí que ele falou. Com óculos, você vai
As possibilidades no metaverso são absurdas, são tão absurdas que eu não posso falar por causa das crianças que estão aqui. Das possibilidades que você vai ter no metaverso. Por quê? Porque não sei se você sabe, mas o prazer é neural, né? Então muitas pessoas vão poder sentir prazer escolhendo a pessoa que elas quiserem e tendo sensações físicas. Apenas tendo o estímulo do cérebro. As igrejas estão no metaverso, batizando no metaverso. Imagina só. Então a gente pensa que não, que isso é uma realidade, gente, hoje já. Então, com a chegada do metaverso, por isso que o Facebook mudou o nome. Vocês perceberam que mudou o nome? Qual é o nome que é agora? Meta. Porque quem está saindo na frente com isso? O Mark Zuckerberg. Ele está usando toda a sua riqueza para ser o cabeça do metaverso. Porque é um mundo. E quem tiver mais ações, detalhe, tá? Você vai poder ficar milionário aqui, no mundo real, comprando ações do metaverso. Criptomoeda vai ser a moeda oficial do metaverso. Lá não aceita dólar, não aceita real, mas aceita criptomoeda. Vai ser o mundo do Bitcoin, das outras moedas cripto. E detalhe, vai valer para cá. Por que vai ser difícil desconectar as pessoas? Porque você vai ter conquistas lá. Olha como é tão real. Você cria o seu avatar no metaverso. Se você é um adulto que tem barba, e você ficar 5 dias sem entrar, quando você voltar, a barba dele cresceu. Como se ele estivesse aqui na Terra. Como se fosse você sem fazer a barba. E às vezes, mas vai ter essa relatividade. Isso aí que ele está falando é verdadeiro. Você não fazer nada aqui, trabalhar lá e ganhar dinheiro aqui e sacar dinheiro de verdade. Então, imagina você se isso vai ser um atrativo ou não. Sim ou não? Mas sabe o que vai acontecer com as pessoas? Elas vão estar cada vez mais isoladas do convívio social. Elas vão estar cada vez mais, porque tem algumas necessidades humanas que elas precisam ser supridas. Se elas não forem supridas, a gente adoece. Uma delas, nós temos a necessidade de pertencer, de fazer parte, de viver. Primeiro ser a protestar contra a solidão, sabe quem é? Deus. Ele diz: não é bom que o homem viva só. E eu falar que algo é bom ou ruim é relativo, porque isso é uma questão de gosto. Tem gente aqui que vai dizer assim: genipapo é uma delícia. Deus é mais. Genipapo é horrível. Delícia é chocolate. Chocolate é delícia, mas eu já conheci gente que disse: eu odeio chocolate. Então por quê? Porque o bom é relativo pra gente. Mas quando Deus diz que algo não é bom, pode acreditar, Deus sabe o que está falando. Não existe relativos em Deus. Todos os conceitos do Senhor são absolutos. Todos. Quando Deus diz que algo é ruim, acredite, é ruim. Quando Deus diz que algo é bom, acredite, é bom. Quando Deus diz que vai gerar morte, acredite, vai gerar morte. Quando Deus diz que tem consequência, acredite, mas cedo ou mais tarde vai ter consequência. Ainda que agora, momentaneamente, apareça não ter, mas vai ter. Não existe nada que Deus fale que seja relativo. Tudo que Ele fala é absoluto. Faz parte do caráter dele. Com Deus é sim, sim. Não tem talvez. Não tem em cima do muro, não tem meio termo. Com Deus ou é ou é. Não tem essa coisa de, vamos dar um jeitinho aqui. Não tem. É conceito absoluto. Então o primeiro ser a protestar contra a solidão é Deus. Ele diz: não é bom que o homem viva só. Só que acontece? As pessoas vão se tornar cada vez mais isoladas, transitando nos seus mundos sem se conectar. O índice de suicídio, pode ter certeza, vai crescer. De depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, são as doenças do nosso século.
Pois é, desse jeito. Porque ficar só não é bom. Você precisa de gente. Pessoas precisam de Deus, mas as pessoas também precisam de pessoas. Isso é fato. Por isso, né, que a nossa vida com Deus se sustenta em dois pilares. Esses dois pilares, eles não vão ter finalidade nenhuma sozinho. Eu costumo dizer que é como se fosse o pássaro com a asa só. Ele não voa. Ele sobrevive, mas ele não voa. O pássaro precisa das duas asas. Quais são esses dois pilares da vida com Deus? Devoção, que é o que você constrói no seu assócio com Deus. E o segundo pilar é comunhão. São as duas coisas. Devoção, uma coisa não substitui a outra. É congregar, estar junto, comer junto, e cultuar juntos, adorar juntos, comunhão. Tem coisas que você vai receber diretamente na devoção e tem coisas que você vai receber diretamente na comunhão. Por isso Deus deu alguns dons para nos abençoar e alguns dons para a gente compartilhar. E tem alguns dons que abençoam só a mim e tem alguns dons que abençoam o corpo. Por isso eu preciso dessa interação, né? Considerando a falta de se promover o dia a dia, no dia a dia, afeto e diálogo na relação entre os casais, por exemplo, aí ele fala um pouquinho aqui dos casais, né? A tecnologia pode se tornar uma grande vilã. Os casais, preste atenção aqui, tá? Para se ter ideia, no fim de 2014, a Associação Italiana de Advogados Matrimoniais, AMI, constatou que, infelizmente, cerca de 40% dos divórcios por adultério na Itália envolviam mensagens no WhatsApp como prova de infidelidade. Você sabe que hoje já é prova, né? Sabe que se você trair sua esposa e ela quiser lhe processar e ela tiver um print, a causa ganha, tá? A causa ganha já é aceito no Brasil também. Por isso, evite ficar brigando com as pessoas no WhatsApp, porque se a pessoa lhe processar e tiver um print de você ameaçando ela, vou fazer isso, vou fazer aquilo, já é também documento válido, tá? É prova social. Então, cuidado com o que você fala, tá? No WhatsApp. A ferramenta acabava por se tornar um escape para que os cônjuges se livrassem de problemas mal resolvidos entre si e descambassem para ainda mais erros. E se os adultos já sofrem prejuízo mesmo com a maturidade adquirida com o tempo, que se falar das crianças, que se encontram em constante desenvolvimento integral? Aí ele vai trazer alguns danos aqui, né? A gente vai falar mais à noite sobre isso, sobre criação de filhos e a tecnologia, né? Como ela interfere na criação dos nossos filhos. Mas aqui já traz um comentário dizendo assim: atividades sem movimento não fazem bem aos pequenos, quanto aquelas que mexem com o corpo, como pega-pega, esconde-esconde, futebol e muitas outras. Isso porque os pequenos precisam brincar e gastar a grande quantidade de energia que tem. Imagine uma criança com apenas 4 anos que já utiliza o tablet melhor do que muita gente. De acordo com especialistas, uma criança dessa idade está iniciando o seu processo de socialização. Vou falar um pouquinho sobre a base de amor fundamental que a criança precisa. À noite eu vou falar disso, que envolve 3 fundamentos: toque, palavra de afirmação e tempo de qualidade. Então, essas 3 coisas faz parte da base de amor fundamental, que se não tiver na infância, vai gerar uma lacuna na alma que pode ser preenchida de maneira errada. Então, de acordo com os especialistas, crianças nessa idade estão iniciando seu processo de socialização, ou seja, se você não conectar os seus filhos nessa idade, eles vão ter uma dificuldade muito grande de gerar conexões mais tarde. E para isso ela precisa ter contato presencial com outras crianças. Ela precisa ter uma atividade psicomotora para se desenvolver bem do ponto de vista físico. Ela não pode ficar presa à atividade virtual. Há necessidade da criança de brincar, de socializar, de ter uma relação afetiva de toque, de cair, levantar, de se sujar, de se limpar. O virtual desenvolve alguns aspectos positivos dela, mas, como os intelectuais, vai ficar aparentemente super inteligente, mas tem criança que sabe mexer na internet inteira e não sabe amarrar o cadastro do sapato. Porém, empobrece os relacionamentos sociais. Então, tem criança que consegue revirar o celular todinho, fazer coisas, mas ela não consegue se conectar com outras crianças. E aí, quando ela vai para a rua, que alguém faz uma brincadeira com ela, ainda que seja um bullying,
ela é fraca. Ela não sabe reagir a isso. Ela não tem defesa emocional. Ela não tem resiliência. Ela não sabe como lidar com algo que ofende ela, porque ela vive só. Então, a gente tem que lembrar que um dia elas vão ter que sair de casa. E aí elas vão enfrentar as situações inevitáveis da vida sem proteção emocional nenhuma. Aí o que acontece? Consequência. Quais são as consequências? Crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. As 3 coisas. Eu falei ontem que em 6 meses desse ano passado, foi como se fosse vindo assim. Eu não busco o pessoal que eu faço mentoria, né? Eu não busco. Eles aparecem na internet. E teve 6 meses que eu atendi só adolescentes, de 12 até 17 anos. Todos eles com o mesmo problema, crise de ansiedade. Alguns com transtornos de personalidade. Todos eles tinham coisas em comum. O que eles tinham em comum? Isolamento. Eles estavam isolados no seu mundo virtual. Segunda coisa, jogos. Eles estavam jogando algum jogo onde eles tinham que criar um avatar. E lá eles conheceram alguém. Terceira coisa, todos tiveram a sua identidade sexual afetada. Todos. Se conectaram com alguém com ideias que eles não sabem se defender. E foram seduzidos para a homossexualidade. Todos. Desses que eu cuidei, desses quase 10 adolescentes, 4 eram filhos de pastor. 4 eram filhos de pastor. Então, esse isolamento, né, onde a pessoa se coloca ali, o pai não está vendo, né? Estava vendo o Mário Sérgio Cortella falando sobre essa velocidade que a internet tem, a informação tem, e os pais não se atualizam. E ele diz: você chega no quarto do seu filho, vou pegar ele de supetão. Quando você chega lá, ele dá um clique e muda a página do que ele está vendo. Você não acha o que ele está vendo mais. Às vezes ele deixa já de propósito ali um fundo, né? Uma imagem de Deus, um vídeo cristão. Aí você falou: meu filho está se edificando. Lá em casa, volta e meia, a gente faz as blitz. Como é as blitz? A gente chega sem avisar e diz: todo mundo, celulares desbloqueados aqui em cima da mesa agora. Bota todo mundo o celular aqui, com a senha. E para fazer isso você tem que estar com tempo, tá? Aí você tem que pegar um por um e olhar todas as redes sociais, todas as conversas. Você está invadindo a minha privacidade. Enquanto você morar aqui em casa, você não tem privacidade, não. Privacidade é luxo. Aqui você vai ter o básico. Então, quando você morar aqui, você não tem privacidade, não. Eu quero ver o que você está consumindo aí. Quem está alimentando tua fome? O que é que você está vendo? A gente já descobriu foi coisa. Fazendo essas blitz, né? Volta e meia, pega alguma escapada, alguma conversa que não tá legal, alguma situação que não tá batendo, e a gente chama. E aí, isso aqui é o quê? Que foto é essa aqui, né? No perfil, às vezes, né? Eles botam umas fotos assim no perfil, já viu? Umas fotos estranhas, né? Que a gente nem sabe o que significa, mas a gente quer saber, né? Essa foto aqui significa o que isso aqui, rapaz? Esse trem feio aqui no perfil, o que é isso? Que diabo é isso aqui? Aí fala: não, meu pai, é um desenho, não sei o que, japonês, de não sei da onde, não sei o que. Eu falo: mas tira esse trem daí. Porque você é na internet o que você mostra. Então, volta e meia a gente faz as blitz. Eu recomendo a todos os pais: façam essas blitz. Chega sem avisar do nada assim, diz assim: celular aqui na minha frente desbloqueado agora. E vai ter que separar um tempo. Quando você fazer isso, você tem que separar um tempo para mexer mesmo, escafunchar mesmo. Vai na lixeira, no story, viu que foi apagado. Tudo, né? E eles vão ficando espertos, né? Eles não vão deixando rastros com o tempo. Então a gente demora para dar as blitz, né? Que é para eles pegarem distraído. Mas tem, né? Então assim, parece que meu pai, você não confia em mim? Eu digo: não confio em mim, vou confiar em tu. Eu não confio em mim, vou confiar em tu. Não, meu filho. Deixa eu ver o que você está vendo aqui, porque eu preciso saber o que você está consumindo. O que você está olhando aqui? Principalmente
alguém, principalmente alguém que está tendo contato com situações como a que eu estou tendo contato. Os pais só descobrem depois. E isso também, né? Muito importante isso aí, né? A senha do celular, né? O meu abre com a cara, o meu celular abre com a cara, né? Com a face. Mas, mas tem senha também, né? Mas tem senha, não, mas tem senha. Tem as duas opções, tem a face e tem a senha. E eu não tenho dificuldade nenhuma de mostrar, né? Nem ela, eu tenho a senha dela, que é digital, tá minha digital cadastrada, minha dela, no celular dela. E aqui na minha ela sabe a senha, minha filha sabe a senha, não sabe, pai? A senha do meu celular, meus filhos sabem. Não tem o que esconder. Pois é, sabido você, cuidado com o cartão. Com o cartão, seguro. Então, assim, a gente não tem esse problema, por quê? Não tem o que esconder, gente. Não tem o que esconder, né? Volta e meia assim, né? Volta e meia ela aparece assim, eu tô conversando alguma coisa, ela fala assim, tá conversando com quem? Eu falo com a namorada aqui. A gente faz zoeira, brincando assim com o outro, né? Eu e Priscila e a marido a mesma coisa. Priscila, a marido chega e fala, que conversa é essa aí, Priscila? Demorada? Calma que eu tô falando com o boy. Aí ele, boy? Aí ela, Priscila é igual eu, né? Relaxada aí. Uma massa. A gente vai fazer esse treinamento lá na igreja dela. Então não tem essa questão, minha privacidade. E o que acontece? Hoje a maioria das traições, dos casos, começam pelo WhatsApp. Tá? E foi comprovado, né, que o Telegram, você sabe que o Telegram é extremamente superior ao WhatsApp, né? Quem sabe disso? O Telegram é russo e é uma ferramenta feita para quem quer viver na obscuridade. Por quê? Uma conversa apagada no Telegram não pode ser recuperada. No WhatsApp pode. O Telegram tem chat de autodestruição, que agora o WhatsApp implantou, não é? O WhatsApp implantou agora, não foi? Recentemente? O chat de autodestruição, você manda mensagem e ela se apaga sozinha. O WhatsApp mandou agora, não foi? Hoje no Instagram isso aí é de nascença. Ou no Telegram, no Telegram isso aí é de nascença, ó. Com esse recurso, tipo, tem chat secreto no Telegram. Você cria um chat secreto e o chat se autodestrói quando você termina de conversar. Então, por isso, né, eles estavam querendo vetar o Telegram no Brasil, tanto pela questão política, né, porque o Telegram, um grupo no Telegram pode comportar 200 mil pessoas. Uma lista de transmissão do Telegram pode comportar 10 milhões de pessoas. Papá. Por isso que a galera da política migrou pro Telegram. E aí os ministros estão querendo o quê? Bloquear o Telegram, por quê? Hoje você vai compartilhar uma coisa no WhatsApp, é máximo 5 pessoas, não é isso? Telegram não tem limite, é ilimitado. Se você tiver, né, uma rede social no Telegram, você pode ter quantos milhões de pessoas quiserem te seguir. Então é muito superior. É que a gente é brasileiro, a gente vicia com uma coisa, a gente não quer mais outra, né? Aí a gente viciou com o WhatsApp e não quer Telegram. Mas o Telegram, ele é muito superior ao WhatsApp em tudo. Em tudo. Só que é russo, né? Então a gente tem uma resistência, assim, daquilo que a gente não conhece. Mas, assim, hoje eu uso o WhatsApp porque as pessoas com quem eu trabalho estão condicionadas ao WhatsApp. Senão eu só usava o Telegram. Pela facilidade com que é de trabalhar com o Telegram. Você manda um vídeo de 2 horas, 3 horas, carrega. No WhatsApp não vai. Tem limite. Detalhe, o Telegram não enche sua memória. Ele salva tudo numa nuvem dele. Só salva no seu celular se você autorizar. Senão não salva. E dentro disso, né, a gente vai tendo, as possibilidades aumentam. Um detalhe, lembra que eu falei que o conhecimento ele pode tanto abençoar como prejudicar, porque tem pessoas que conhecem muito, né? Tem esposas mesmo que não entendem nada de tecnologia e são facilmente enganadas pelo marido. Tem maridos que não entendem nada de tecnologia e são facilmente enganadas pela esposa. Porque as possibilidades para quem quer fazer coisa errada hoje, com as facilidades que a internet traz, é muito grande, gente. É muito grande. Dos casais que eu tratei nesse último ano, que vieram para ajuste em questões conjugais, alguns deles tinham cometido infidelidade.
alguns deles, e todos eles que tinham cometido infidelidade tinham começado pela rede social, pelo WhatsApp. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento dos riscos que a gente corre. O mal hoje está dentro da nossa casa, literalmente. E como eu falei ontem, o celular é a porta do guarda-roupa de Nárnia, né? Lembra do filme As Crônicas de Nárnia? Então, o guarda-roupa, então, abriu, entrou, caiu em Nárnia. Aqui abriu, entrou, meu irmão, você cai onde você quiser. Já assistiu também, né? Você é atualizado, você. Então, diz assim, ter a relação com os pais enfraquecida, olha só para os pais, tá? Essa dica aqui, ó. Ter a relação com os pais enfraquecida é um grande risco para a vida da criança ou do jovem. De acordo com a mais recente pesquisa nacional de saúde escolar, a PENSE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dentre outras razões, a falta de diálogo entre as famílias favoreceu com que 70%, é muita gente, tá? Dos brasileiros não supervisionem os deveres de casa das crianças. Mais de 40% não sabiam o que elas fazem no tempo livre e 25% desconhecia que o filho tinha faltado às aulas. Essa falta de interação sobre a rotina dos filhos ainda é brecha para grandes malefícios quando, restritas às atividades online, os mais novos não desenvolvem suas habilidades de relacionamento interpessoal e ficam expostos, pega isso aqui, a crimes virtuais como pedofilia. Os pedófilos se conectam com as crianças usando perfis infantis. E aos perigos ocultos da internet. Por isso, uma terapeuta familiar alerta: se de um lado a internet permite uma ampliação da construção do seu eu, pelo rico conhecimento que fornece, a velocidade de informação aumentou. Uma criança com quantos anos? Uma criança de 9 anos consegue dar uma informação sobre metaverso que muitos adultos aqui não têm. Isso é velocidade de informação, tá? Velocidade de informação. E um detalhe, tá? Ou você abre a cabeça ou você fica para trás. Ou você abre a cabeça ou você fica para trás. Isso é muito interessante, pensar dessa forma. Então, se de um lado a internet permite uma ampliação da construção do seu eu pelo rico conhecimento que fornece, você precisa do contato presencial para ter uma boa evolução. Ou seja, não adianta você aprender sobre relacionamento se você não tiver contato e vivência. Você tem que ter a vivência para você praticar tudo que você aprende que diz respeito ao relacionamento. Pelo rico conhecimento, existe uma linguagem visual, existe uma linguagem de afetividade, e tudo isso é muito importante para a saúde mental. Na ocasião, os especialistas disseram sobre a importância de conviver pessoalmente com quem está ao nosso redor. Uma família sem diálogo, onde não há comunicação, apesar de estarem juntos, é uma situação extrema de solidão no grupo familiar. Muitos têm compulsão pela internet. A pessoa não vive sem ela e se isola do mundo presencial, acabando até em quadros depressivos. Isso aqui é muito, muito, muito comprovado. Por quê? Uma coisa interessante. Uma das características da depressão é o isolamento. A pessoa, quando entra em depressão, ela quer se isolar. Se o isolamento já é algo comum na vida da pessoa, mais difícil é ela sair. Então, muitas vezes a gente não pensa nisso, né? E nessa questão dos relacionamentos de família, a gente precisa rever isso com muito cuidado. Por quê? Porque às vezes o mal está roubando os nossos filhos debaixo do nosso nariz. Uma das coisas, né, que a gente falou, como quero dar uma pausa aqui e entrar no assunto, que eu já quero terminar, já é 11. Já tem 48 minutos eu falando, então não quero passar de 1 hora não. Estou marcando aqui. Então, uma pergunta que a gente colocou nos cards que vocês receberam é como a tecnologia tem afetado os relacionamentos conjugais. Isso tem sido uma realidade constante, pessoal. Vocês nem imaginam por quê. Por causa da pornografia. Na minha época, quando eu era garoto, se você quisesse ter acesso à pornografia, você tinha que ser um ninja para conseguir fazer isso. Primeiro porque você não tinha acesso livre se você fosse menor de 18 anos. Então você tinha que roubar a revista de alguém. E se você ia numa locadora para comprar algo que fosse
proibido para menores de 18 anos, tinha todo um protocolo. A sala onde estavam os proibidos era lá no canto, com a escrita em cima, e você tinha que se expor para ir lá pegar. Então tinha os horários específicos, tinha gente que tinha os códigos, né, com os caras da locadora dizendo, ó, deixa já separado aí, tal, tal, qual é o catálogo. Porque tinha aquela coisa oculta de você não se expor. Porque quando você estava na locadora cheia aqui, você entrava naquela sala, tinha gente que era cara de pau, sempre foi, né? Quem entrava não estava nem aí. Mas a maioria ficava constrangido. Por quê? Porque havia muitas barreiras para você ter acesso à pornografia. Hoje o acesso é direto. É um clique e já era. Que diabo é isso? E acontece, então assim, é, existe hoje, né? Tipo, a gente estava lá na casa do pastor Luiz, estava com ele, não apresentei para vocês, pastor Luiz está ali, gente, tá? Nosso discípulo, está lá em Amargosa, esqueci de apresentar ele ontem. Eu sou distraído com essas coisas, então quero apresentar para vocês, tá? Pastor Luiz, casado com a pastora Izzy, tem 3 filhos, Israel, Joaquim e Heitor. 3 bênçãos, né? Ele ali, a gente está lá com eles em Amargosa e veio para aqui, né? E eu estava lá com ele, eu estava mostrando um canal no YouTube para ele. Eu mostrando no meu celular, tá? Ele não acessou o canal. A gente estava vendo no meu celular. Quando ele chegou aqui em Jaguaquara, que ele foi abrir o celular, que ele foi abrir o YouTube, o canal estava recomendado para ele. Geolocalização. Já, isso já deu cada treta. Você nem imagina. Da pessoa aí cometer o pecado lá naquele lugar que começa com M e a localização está ativada. E a indicação do local que começa com M aparecer para a esposa. Tudo conectado. É, e tem uma coisa que eu conto que eu não gosto muito de contar porque parece mentira. O que eu vou contar agora parece mentira. Eu fiquei tão impressionado, parece mentira, gente. Parece mentira o que eu vou contar agora. Mas não foi, aconteceu diante de Deus. Minha tia, né, faleceu o dia que é, eu fui pro velório dela e eu fiquei muito triste, tal. E aí eu coloquei uma playlist para ouvir, né, tal. E aí o Spotify me trouxe a música de um cantor que eu gosto, de música popular brasileira. E eu comecei a ouvir as músicas dele, né? E tem uma música dele que tem uma frase que diz assim: amar e mudar as coisas me interessam mais, que é do Belchior. Aí eu pensei, eu não falei. Eu disse assim: poxa, uma frase forte para botar em uma camisa. No outro dia, eu abri o celular e tinha uma camisa com a foto do Belchior e escrito: amar e mudar as coisas me interessa mais. Eu fiquei em choque. Falando para você, eu fiquei em choque. Eu disse: gente, eu não comentei isso, eu pensei. Não é possível, tem alguma coisa aí que não é que está por trás aí que a gente não consegue imaginar. Então é assim, você deu um clique pensando em qualquer coisa, né? Por exemplo, um computador de trabalho, não é só você que pega. Várias pessoas pegam. Então o fato de alguém ter pesquisado ou colocado uma palavra que seja. Eu trabalho hoje com divulgação no mundo digital, né? Marketing digital. John também trabalha, vocês sabem disso. Tem algumas palavras que é muito difícil, né? Por exemplo, eu tenho um curso que é extraordinário, que foi o meu curso mais difícil de ser vendido. Por quê? Porque a internet não faz desassociação de quando você está falando a favor ou contra. Que o meu curso é sobre sexualidade restaurada por Deus. E tem uma aula, né, que é como vencer a pornografia, que eu não posso divulgar essa aula. Porque se eu coloco a palavra pornografia, mesmo dizendo como vencer a pornografia, eu recebo bloco. Eu recebo um bloqueio e eu não consigo, mesmo pagando o anúncio, divulgar aquele produto. Então eu tenho que fazer todo um jogo de cintura, mudar o nome, colocar um nome, mas não tem o mesmo alcance, não tem o mesmo alcance. Por quê? Porque eles hoje tentam fazer de tudo. Não é que o mundo da internet não tenta fazer, proteger, não. O YouTube Kids mesmo foi uma criação visando proteger nossas crianças. Por quê? Porque foi comprovado lá nos Estados Unidos, o YouTube teve que pagar milhões por conta de várias crianças que foram abusadas por conteúdos que consumiram
no YouTube. Então, os pais entravam na justiça e ganhavam. Então, eles tiveram que reformular toda a política dele de funcionalidade. Hoje, o YouTube Kids tem toda uma política para acessar, os pais têm que autorizar, é tudo assim. Por quê? Porque é um mundo aberto. Hã? Não, precisa não. É um mundo aberto. Então, voltando para os casais, né? Voltando para a questão da pornografia. Então, hoje é um clique, é uma olhada. E um detalhe, né? Isso é comprovado que quando a pessoa se vicia nisso, porque eu cuido de gente viciada em pornografia, é pior que cocaína. Isso é comprovado, tá? Por quê que é pior que cocaína? Por um estudo que eu li, né? Que se chama Pornografia, o Novo Narcótico. É um estudo que eu tenho, que eu uso no meu treinamento, Pornografia, o Novo Narcótico, fala de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, onde chegou à conclusão de que X milhões de pessoas morriam por causa da cocaína, X milhões de pessoas morriam por causa da heroína. E somando os milhões da cocaína com os milhões da heroína, não dava nem 20% dos milhões dos viciados em pornografia. Por quê? Porque você não pode misturar essas duas drogas. Cada uma delas tem um efeito diferente. A cocaína, ela te dá adrenalina, ela coloca você para cima. É uma droga que deixa a pessoa alegre, eufórica, etc. Tal, tal, tal. Por isso é viciante. A heroína, ela relaxa, ela produz relaxamento, sensação de relaxamento. Não sei se você já viu em filme, quando a pessoa usa, ela apaga. Já viu nos filmes? Ela usa a agulhada lá, e ela entra na sensação de relaxamento. Relaxamento. A pornografia te dá as duas sensações sem te matar. Euforia e relaxamento. E isso na velocidade do crack. Fazendo um paralelo com as drogas, na velocidade do crack. Por que o crack é tão viciante? Se você conhece alguém que se viciou em crack, você sabe que a vida dela acabou, né? A vida acabou. Porque o crack, o efeito da droga do crack é estourando o máximo de tempo, estourando 1 minuto e 20. Só que é extremamente alucinógena. A pessoa enxerga outro mundo, enxerga coisas. A sensação de prazer é extremo, mais dura que isso. Então terminou, a pessoa quer outra pedra. E quer outra, quer outra, quer outra, quer outra. Ela perde o apetite, ela perde o sono. Já viu os cracudos, como eles ficam? Lá em Salvador já tem as cracolândias também, igual em São Paulo. Você passa assim, gente, parece a comunidade zumbi. Tudo seco, o pelo, a pele assim, ó, grudada no rosto. Tudo com a mão queimada, né? Porque fica fazendo assim com a pedra. Eu já sei, né? Quando vem me pedir dinheiro lá em Salvador, a primeira coisa que eu falo, mostra suas mãos aí. Simples. Todo cracudo tem a mão queimada. Porque eles pegam a pedra, né? E vai quente, vai amassando, então vai ficando várias marcas de queimadura, tipo calos. Aí eu disse, não vou dar dinheiro pra você não, que você vai usar droga. Você quer comer, eu te pago uma comida. Você quer comer? Eu te pago um prato de comida, um lanche, um hambúrguer, o que você quiser. Agora dinheiro eu não te dou, não. Porque você vai usar a droga. Ô tio, não vou usar não. Vai, eu sei que vai. Quer comer? A gente vai ali, entra no shopping, come em qualquer lugar que você quiser. Agora dinheiro eu não te dou, não. E dou comida pra você comer na minha frente. Porque senão os bichos é tão doido que eles pegam a comida e vendem. Ele chega no mercado, diz que está precisando disso, daquilo, pega e vai vender ali. Sim. Mas vai mesmo e troca, troca. Troca porque, tipo, a dúzia de ovo foi quanto? Mas vamos dizer que fosse 12 conto, um exemplo. R$ 12. Uma pedra de crack é 5. Não, o cara dá uma ou metade e ele quer. É, gente. Isso. É terrível. Então, assim. Então, mas existe isso. Compra uma lata de óleo, compra uma lata de leite pro meu filho que está doente. Coisas que se vende. Eu falo isso hoje. Ó, você quer comer, B? Vamos comer ali, ó, num lugar que dá para você comer. Tá? Aí eu fico olhando você comer. Fora isso, não dou, não. Então, é interessante pensar nisso, porque voltando aqui para a pornografia ela é muito mais poderosa que a cocaína e a heroína juntas, porque ela é um vício neural. Hoje eu cuido de várias pessoas da igreja, tá? 99. Na verdade, eu acho que eu não tenho ninguém que eu cuide que não seja evangélico. E viciados em pornografia. Dentre eles, líderes, casados. Depois, eu vou casar, resolve. Não resolve, tá? Continua viciado depois de casado. E afeta o relacionamento? Sim. Afeta o casamento, afeta a maneira de conduzir a relação sexual,
afeta a maneira de ver o sexo. Por quê? Porque a pornografia ela é um mundo de ilusão. A maioria do que acontece ali é mentira. Então, de egoísmo. Então, hoje a gente vê isso. E a tecnologia favorece isso? Muito. Por isso a gente precisa saber se proteger. As pessoas que eu cuido, né? Que estão viciadas em pornografia, eu dou as dicas de ouro para elas, né? Que são as dicas de ouro do meu treinamento. Eu digo assim, olha, primeiro, todo vício tem um padrão. Você precisa descobrir qual é o padrão do vício. Aí eu faço a seguinte pergunta, né? Para os viciados, eu digo assim, qual é o horário que você mais vê? Qual é o horário? Geralmente à noite. Qual o local? Qual o local? O quarto, o banheiro. E qual o instrumento que você usa? Computador, tablet, celular, tal, tal, tal. São 3 perguntinhas básicas. Qual o horário? Qual o local? E qual o acesso? Pronto. Ensina a pessoa a mudar essa dinâmica. Primeiro, horário. É horário à noite? Você vai fazer um propósito com Deus de que ao entrar no quarto você não mexe mais no celular. Você vai botar para carregar desligado. Pronto. Se cumprir só a primeira regra, já não acessa. Já quebrou o hábito. Qual é o quê? O segundo ponto é o quê? O local. Não que esteja só. Né? Vai para o banheiro e deixa a porta aberta. Não sei que não seja casado, né? Mas a gente que é casado, deixa a porta aberta. Isso. E o celular, que é o ponto, né? Tipo, anulou o objeto, você não vai ter como acessar. Porque é um vício mesmo, sabe? É um vício mesmo. E aí são os pontos que eu trabalho. Segundo, os outros pontos que eu trabalho são os dias em que a gente está mais vulnerável sexualmente. Tem dias do mês que todos nós ficamos mais excitados que o normal. E esses dias a gente está mais vulnerável, tanto homem quanto mulher. E o inimigo sabe disso. Então, nesse dia você vai ver alguma coisa, você vai ouvir alguma coisa que vai te estimular. Então, esteja atento a esses dias e se perceber que a vulnerabilidade aumentou, entra com jejum. Maior ferramenta para quebrar o poder da carne, não conheço igual. É o jejum. Jejum é uma ferramenta poderosa. Aí as pessoas que eu pego, a maioria nunca jejuaram, são crentes há 10 anos, nunca jejuaram. Não sabe nem como fazer jejum. Então eu vou trazendo eles de volta para a realidade. Por quê? Porque a maioria passa 6 meses limpo. Aí dá uma deslizada, cai. Então eu sempre digo, olha, se esse é um vício, é igual o outro qualquer. Você nunca pode confiar em você, porque você não é de confiança. Você precisa cumprir o padrão. Então já percebeu, é à noite, é no banheiro. Então, mesma regra, não entra com o celular no banheiro. Deixa fora. E se é casado, eu compactuo, né, com a esposa para fazer o monitoramento e com o marido para fazer o monitoramento. Poxa, tem mulher viciada? Muitas. Você nem imagina quantos. Tanto quanto homens. Então a gente faz, né, para ajudar o casal, diz assim, a partir de hoje, vocês vão ter que ter um acordo de confiabilidade onde um vai ajudar o outro. Não é tomar conta, mas vai ajudar. E se perceber, entrou no quarto, né? E aí, para ajudar ele, você também entrou no quarto, não liga mais o celular. A não ser que vão fazer algo juntos no celular. Tipo, assistir um negócio juntos. Que os dois estejam fazendo. Mas não está fazendo isso, desligou, bota para carregar e deixa lá. E essa coisa do. O detalhezinho simples, né? Tipo, geralmente a gente carrega do nosso lado de dormir, né? Coloca do lado dela para carregar. Para você pegar, você vai ter que ir lá. Então a gente dá essas dicas, né? Porque hoje a gente usa despertador no celular, então tem gente que precisa. Para despertar, bota o dela para despertar. Todas as desculpas caem quando você quer mudar. Mas quando você não quer, você fala, mas isso, mas aquilo. Aí eu já falo logo, né? Minha mentoria é meio maluca, né? A professora Júlia dá risada, que ela é psicóloga, e eu não sou. Eu falo, eu dou graças a Deus porque eu não fiz psicologia. Meu negócio aqui é o seguinte, ou tu vai ou tu vai. Aí quando começa a desculpar, eu falo, velho, que é o seguinte, eu não vou te atender mais não. Vai procurar um psicólogo. Não, pastor, não vou lhe atender mais não. Eu atendo quem quer se ajudar. Você não quer, você está aqui com palhaçada? Eu estou falando para você o que tem que fazer, você está tirando onda? Já é assim, desse jeito, tá? Então, tu quer ou não quer ajuda? Tomara que tua esposa te largue mesmo. Porque tu merece, eu te meto uma gaia para tu aprender. É nesse nível aqui, tá? Aí os caras, ó, na hora fica esperto.
Eu já falo logo, não vou lhe ajudar não. E se você ficar vacilando, não vê não. E é pago, tá isso, tá? O que eu tô falando é pago. Os caras me pagam para isso. Mas aí tem gente que vem e diz assim, poxa, depois que eu tô aqui contigo, né? Tem coisas que eu falo que eu conto para ela dar risada, né? Que eu falo assim, coisas absurdas, mas são coisas que o cara precisa ouvir a verdade. Eu digo, velho, tu é muito descarado. Não tem vergonha na cara. Se eu tivesse, não fazia isso não. Seja homem, rapaz. E tal. Então, assim, e nesse aspecto aqui é um aspecto que eu pego pesado. Por quê? Porque a pessoa precisa de um choque de realidade, né? Porque senão o que a gente chama de fraqueza se torna hábito e o pecado vira um pecado de estimação. Meu pecadinho nosso de cada dia, né? Então é preciso ter essa coerência, né? De você saber como falar também, claro, né? Tem coisas que eu percebo a estrutura primeiro, mas quando eu vejo que a pessoa tem, não, isso aqui eu vou de voadora, isso aqui, para ver se arruma ou arruma, né? Então, tecnologia pode ser uma das portas mais, pode ser não, é a maior porta para acesso da a internet é a maior porta de acesso à pornografia hoje. Então, para criança, estou cuidando de um caso agora gravíssimo, um caso gravíssimo, que é a menina de 11 anos, nessa época de estudar com celular, a menina não tem celular. E aí foi estudar no celular do pai. Foi estudar no celular do pai. E o pai tinha acessado e não apagou o histórico. E aí ela, pá, mexeu e viu que o pai estava vendo. Que era coisa pesada, né? Aí ela ficou em choque, mas não comentou com ninguém. Só que ela estava fazendo já tratamento psicológico, porque a mãe tinha descoberto que ela estava jogando um joguinho de celular e estava tendo um caso com outra menina, por conta desse joguinho de celular. Então a mãe mandou para o psicólogo e tal. A psicóloga, com total inexperiência, eu fiquei chateado demais quando eu vi a história, né? O que a psicóloga tinha que fazer? Qual seria o procedimento correto? A menina contou para ela, ela tinha que chamar o pai ou o casal. Eu chamaria só ele, eu. E teria uma conversa. A sua filha pegou seu celular e, e viu isso, isso e isso. Como é que a gente vai resolver esse problema? A psicóloga juntou todo mundo, o casal e a menina, e largou. À frente. Foi, e largou sua filha, tal, tal, tal. Aí ele mentiu. Na hora do acuamento, né, para se proteger, ele disse: não, é mentira. Só que quem passou por mentirosa foi a filha. Então ela já estava chateada com ele, porque viu que viu, quebrou o lúdico, né? A imagem do pai, herói, foi quebrada. Agora é o pai mentiroso, além de safado, mentiroso. E ainda diz assim: não, é mentira, ela não é verdade, ela é mentirosa. Então isso prejudica, gente, você não sabe, isso deu um BO que você não tem ideia. E aí eles acabaram vindo falar comigo, né? E aí eu disse assim: olha, primeira coisa, procura tua psicóloga, porque esse negócio aí foi totalmente errado, não existe isso. E eles tiveram uma crise séria no casamento, depois disso estão divorciados. Estão na mesma casa, mas dormindo em quartos separados. E a esposa está extremamente chateada, não só porque ele fez o que fez, que ela não sabia que ele via pornografia, mas porque ele mentiu. E é claro que depois dessa mentira, ela descobriu outras mentiras, porque deixa um rastro. Então, tudo começou com acesso. É um clique. E é como qualquer outra droga, sabe? Você começa vendo coisas normais, padrões, e vai querendo ver coisas absurdas. E isso vai gerando o quê? Como é que é o padrão? Primeiro gatilho ativado pela pornografia é a curiosidade. Depois da curiosidade vem o desejo. Nem todo mundo sai da curiosidade para o desejo para a prática, mas muita gente vai. E aí é onde você acaba ficando nessa situação que muitas vezes acaba em tragédia. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo aberto da tecnologia é acessível para qualquer pessoa, principalmente para os nossos filhos. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tem que pedir a eles que sejam prudentes, porque a gente não tem como, por mais cuidadoso que você seja, você não tem como ficar com seus filhos 24 horas. E às vezes é um vacilinho assim que rouba a inocência deles e que muda a cabeça deles para sempre. Nós vivemos uma guerra ideológica hoje, tá? E dentre as ideologias com que estamos guerreando contra a ideologia da identidade de gênero.
Essa é uma das nossas guerras. É uma guerra da nossa geração, tá? Da igreja, não é só da igreja, da sociedade, essa guerra. E essa guerra envolve várias coisas. Por quê? Tem um livro que eu li anos atrás que fala qual era a estratégia dos sábios de Sião, que é um segmento maçônico, né? Para tornar uma ideia aceita. A ideia é popularizar. Quanto mais você vê, mais você se acostuma. Chega uma hora que você não escandaliza mais. Chega a hora que você começa a dizer assim, isso é normal. Pô, não, pode ser comum. Normal não. Nunca vai ser normal. Não é porque é comum que é normal. Normal é aquele que está dentro da norma, dentro do padrão. Não é normal. Então a gente precisa tomar cuidado porque nós estamos debaixo de ataque. E ataque violento. Ok? Vou encerrar por aqui. Quero orar com vocês, orar por sua família, para Deus guardar a sua casa. Me pedir você que saia daqui pensando. Minha ideia aqui foi trazer preocupação para você mesmo, tá? Eu vim aqui com esse propósito. Te deixar preocupado. Vixe, pastor. Deus me livre. Deus me livre, não faz isso não. Mas a minha ideia aqui foi foi deixar você preocupado e alerta. Principalmente você que tem filhos. Mas preocupado é bom. Porque a pessoa fica pensando, meu Deus, será que lá em casa tá com... É, né? Será? Mas tu tem quantos anos? Tu tem quantos anos? Tem preocupação ainda não? Preocupação ainda não? Não sabe nem o que é preocupação. Sabe nem pra onde vai. Sabe não. Preocupação é coisa de gente que tem conta para pagar, gente que trabalha. Com o quê? Com o que vai comer, com que hora vai dormir. É. Mas não te preocupa, te deixa triste, é diferente. Aham. Preocupação seria você pensar, poxa, como é que eu vou resolver esse problema agora, meu Deus? Tá. Vamos orar? É, a gente, hoje à noite vai ser mais pesado com os pais, viu? O melhor ainda está por vir, é à noite. À noite eu vou deixar você mais assustado ainda, tá? À noite. Vamos orar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar?